Iniciemos a nossa manhã de espiritualidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A todos um abençoado domingo. Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a este Domingo de Espiritualidade, hoje dia 18 de outubro de 2020. Prezados Dom Cristiano Abade, prezados Dom Paulo, diretor espiritual da nossa fraternidade, a caros oblatos, noviços, aspirantes, interessados que queiram nos acompanhar, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Com alegria, nós da Fraternidade dos Oblatos da Abadia São Geraldo nos reunimos virtualmente neste domingo. Domingo de espiritualidade, o que diz São Bento? Escuta, filho, os preceitos do Mestre. Escutar, silenciar, sair da frequência do nosso mundo físico, energético, emocional, deste mundo ter, para retornar à essência do nosso mundo espiritual, o de ser. É o convite para participar do nosso Domingo de Espiritualidade, uma manhã ao mês para escutar, refletir. Como diz São Bento, para que voltes pelo labor da obediência. Obediência a Cristo, que é caminho, verdade e vida, e que nos diz: aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre pedra. Cresceram os rios, sopraram os ventos e investiram contra a casa, e ela não ruiu, porque estava fundada sobre pedra. Mateus 7, 24, 25, regra de São Bento, versículos 33, 34. Retornaremos depois desse nosso encontro com certeza mais revitalizados e em sintonia com Cristo, que proporciona muita paz e harmonia. Bom, neste mês de outubro, gostaríamos de felicitar nossos irmãos da Abadia que completaram mais um ano especial em sua vida monástica ou pessoal. Felicitaremos os aniversariantes onomásticos, Dom Francisco, Irmã Faustina, Irmã Benedita, Irmã Aparecida, Irmã Teresa Dávila, Irmã Maria Lacoque, Irmão Lucas, Dom Lucas, e pelos aniversários natalícios de Dom Lucas, Irmã Maria Candelária, Irmã Hildegardes, Irmã Margarida Maria Lacoque, Irmão André, Irmã Teresa Dávila, Irmão Plácido, Irmã Aparecida, Irmã Madalena. Nossas orações e nossos parabéns a todos vocês. Também estamos continuando com as aulas dos noviços, a preparação do noviciado, e tivemos aulas no dia 10 de outubro e próxima aula dia 24 de outubro, mantendo por enquanto os sábados à tarde, às 15 horas, das 15 às 15h45 e a próxima das 16 às 16h45. Todos estão convidados para ouvir as aulas. Quem tiver interesse, nos avisa que a gente manda todo o trabalho também. Bom, a todos os aniversariantes, contem com nossas orações. Hoje também, só para lembrar, a igreja festeja o evangelista São Lucas, que na liturgia das horas de hoje nos diz que São Lucas nasceu numa família pagã e converteu-se à fé e que acompanhou o apóstolo Paulo, de cuja pregação é reflexo o evangelho que escreveu. Transmitiu no outro livro, intitulado Atos dos Apóstolos, os primeiros passos da vida da igreja,
até a primeira estadia de Paulo em Roma. A seu exemplo, nunca é tarde para atender o convite de Cristo. Segue-me. Também gostaria de reforçar que estamos enviando a todos os oblatos da nossa abadia um termo de renovação de oblação, para podermos quantificar nossos oblatos que, mesmo distante, participam de nossas atividades, ou aqueles que se afastaram, mas ainda não revogaram seu compromisso com a oblação, ou mesmo aqueles que faleceram. Assim, teremos atualizado em nossa fraternidade os irmãos participantes, para que também, conforme o nosso estatuto, para as eleições trienais de coordenação, que estão previstas para o final de 2020, ou talvez com o evento da pandemia, poderá ainda sofrer alteração de data, caso o abade Dom Cristiano assim o desejar, será necessária a presença de no mínimo 50% dos membros da fraternidade. Bom, em reunião do Conselho também decidimos que nosso retiro, devido à pandemia, será virtual, no dia 28 de novembro próximo, e brevemente receberão mais informações. Assim sendo, oblatos e noviços e a todos os interessados, reservem esse dia para participarem ativamente do retiro anual. A seguir vamos à programação de hoje, contando com as orações, meditação, a regra de São Bento, meditado, e tenham um bom domingo de espiritualidade. Obrigada e nossas orações sempre a todos. Queridos irmãos oblatos, bom dia. Mais uma vez aqui juntos nessa manhã de espiritualidade. Fui convidado para fazer uma meditação com vocês nesse domingo e escolhi o tema do silêncio. Mas antes eu queria fazer uma oração junto com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escolhi o tema do silêncio porque no último dia 12 de outubro nós comemoramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida e o silêncio é uma virtude de Maria. Mas, na verdade, o que é o silêncio, né? Não se trata de imudismo ou ausência de palavras. O silêncio só tem sentido quando favorece a palavra. O silêncio, na verdade, é o útero da palavra, ou seja, você só me escuta porque está em silêncio, né? Calar e falar é tão importante como o ar que a gente respira. A gente já lê lá em Deuteronômio 4, se eu não me engano, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus. A fé, ela vem pelo ouvido. Devemos assim falar menos e ouvir mais, não é verdade? O silêncio evita pecados cometidos pela língua. O livro dos Provérbios também nos ensina que no muito falar não faltará o pecado, né? Ou seja, quanto mais a gente fala, provavelmente mais a gente vai estar pecando, né? Mais ou menos isso. Quando a gente utiliza demais a língua que não tem ossos, mas ela quebra ossos, a gente dispersa, né? A gente se dispersa. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque também há 4 perigos ao falar, né? A curiosidade, que nos leva a uma distração nossa, a julgar os outros, isso é muito complicado, né? A gente revela o nosso caráter ao julgar os outros, devemos prestar atenção nisso. A vaidade também é um perigo, a gente se colocar em atenção, na atenção das coisas, né? E a negligência da vigilância interna, sair do nosso próprio centro, né? Isso também reflete no modo de falar, né? Então, o silêncio, na verdade, ele é um autoencontro, né? Ele é uma
uma forma de eu me encontrar comigo mesmo, é não fugir de mim mesmo, né? De nós mesmos, né? A gente, na verdade, não gosta de estar muito sozinho, a gente procura muitas vezes evitar o silêncio, e aí a gente cai numa distração mundana, né? Que é ligar uma televisão, ficar no celular. A gente sabe, na verdade, o que isso representa no nosso dia a dia, né? Mas o mais difícil, acho que no silêncio, é a gente se suportar a nós mesmos, porque isso não é uma coisa muito agradável, né? Tudo vem à tona, as nossas emoções, as nossas angústias, as nossas memórias, né? Então, é no silêncio que tudo isso vem, e a gente não deve ter medo disso. A gente tem que trabalhar para a gente procurar livrar aquilo que não presta dentro da gente, né? E isso é um exercício que a gente só consegue fazer no silêncio, né? O silêncio, na verdade, ele revela um pouquinho o nosso caos interior, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, enfim. Faz a gente entrar em contato com essa nossa realidade íntima, né? Então, a gente deve sim combater isso, né? A gente deve estar em contato com essa nossa verdade. E tudo isso a gente deve fazer para exercitar que esse eu possa exteriorizar esse sentimento e essas emoções de uma forma mais orientada, vamos dizer assim, né? A gente já aprende na regra de São Bento que o rancor só faz mal para nós mesmos, e aí no falar essas emoções são remexidas, né? E no silêncio é que a gente consegue fazer com que elas se assentem, com que elas se ajustem, né? Quando a gente está desocupado, principalmente, é aí que as coisas se revelam, como é que a gente é, né? As coisas meio que saem de controle e a gente acaba caindo aí nos pecados capitais, né? Então, procuremos sempre, irmãos, estarmos ocupados, né? Fazemos alguma coisa que nos ocupe de uma coisa boa para nós e para os outros, né? Uma boa leitura, um bom livro, enfim. O nosso falar, ele sempre é um teste. O reto falar, ele não se opõe ao silêncio, né? A gente precisa falar desde que não se destrua a autenticidade do silêncio, né? O falar e calar constituem uma só coisa. É através do silêncio que a gente aprende a falar com humildade, com dignidade, com sinceridade, com respeito, com amor, com consciência, com mansidão e, o mais importante, com temor a Deus, né? Isso é o mais importante. No silêncio a gente vai aprender a estar com Deus e sentir a presença de Deus e pedir para que Ele nos oriente num caminho de uma forma reta para ser e de estar. Então, busquemos sempre o silêncio, sempre à medida que possível, buscarmos o silêncio para que a gente consiga fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós somos e que proporcionamos aos outros, né? Um bom domingo a todos, uma semana abençoada a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É na alegria e na força do Espírito Santo que saudamos a todos neste 29º domingo do tempo comum. Estamos no ano A da liturgia da Igreja. Aliás, quase concluindo este ano A. Hoje é 18 de outubro de 2020. Na leitura de hoje do profeta Isaías é citado Ciro, rei da Pérsia, de 559 a 530 a.C. Ciro, mesmo sendo pagão, é ungido por Deus. É bom lembrar que, quando interrogado no processo do Calvário, a um certo momento Pilatos diz assim a Jesus: Tu não me respondes? Tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? E o que é que Jesus lhe diz? Tu não terias poder algum sobre mim
se este não te fosse dado do alto. Confiramos lá em João, capítulo 19, versículos de 10 a 11. Com efeito, o próprio Deus é quem toma Ciro pela mão e submete os povos ao seu domínio. No entanto, na segunda parte da leitura, o Senhor declara que ao rei não cabe o louvor, pois fora dele, o Senhor, não há outro Deus. Do Oriente ao Ocidente, fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, aos reis da terra cabem por direito os tributos da terra. Já ao único Rei dos reis e Senhor dos senhores, sejam dados o louvor, a glória e a adoração. Nosso salmo responsorial, o 95, o expressa com clareza. Deus é grande e muito digno de louvor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Adorai-o no esplendor de sua santidade. Voltando a Ciro, seu lugar na Bíblia está ligado a uma façanha de ordem terrena e, ao mesmo tempo, a serviço do desígnio de Deus. Ele conquistou em 539 o Império da Babilônia, onde estavam os exilados de Jerusalém. Era sua política permitir que os povos conquistados retornassem às suas terras e retomassem os cultos locais. No segundo livro das Crônicas, assim nós lemos: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, e este mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz e também por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, o rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós for do seu povo, esteja seu Deus com ele, e que ele para lá se dirija. Segundo o livro das Crônicas, 36, versículos de 22 a 23. De modo que o próprio rei percebe o seu poder temporal, o qual não deixa de ser também dom de Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos nosso culto e adoração. A ele, o rei, compete erguer o templo sagrado e para isso ele precisa do subsídio do próprio povo, precisa dos tributos. Em obediência a este decreto, os judeus exilados de fato deixaram a Babilônia e voltaram para Jerusalém, onde foi iniciada a reconstrução do templo para o Deus vivo e verdadeiro. No reinado de Salomão, na história das duas prostitutas que disputavam a honra de ser a mãe de um bebê, o rei usou sua inspiração sobrenatural para dá-lo a verdadeira mãe. Então o povo de Israel, ouvindo o julgamento pronunciado pelo rei, encheu-se de respeito por ele, pois via-se que o inspirava a sabedoria divina para fazer justiça. Podemos conferir no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos de 16 a 28. Assim deviam agir os soberanos, sentir-se mensageiros de Deus e usar todos os recursos, seja a sabedoria que vem de Deus, como os tributos e honras que vêm dos seus súditos, para a promoção do bem e da justiça, reconhecendo em Deus a fonte dos dons humanos e sobrenaturais e o único a quem devemos nossa adoração. Meus queridos, estes pensamentos e toda esta fundamentação bíblica têm como objetivo básico
preparar a máxima que Jesus nos revela no Evangelho de hoje. Os fariseus, juntamente com alguns que eram do partido de Herodes, como sempre, são ardilosos em preparar armadilhas para Jesus e lhe perguntam se é lícito ou não pagar o imposto a César. Os herodianos viam de bom grado a dominação romana e, em matéria religiosa, compartilhavam as ideias materialistas dos saduceus. Os fariseus eram zelosos cumpridores da lei, anti-romanos, e consideravam o regime de Herodes e de seus sucessores como uma usurpação. É uma diferença radical. Se Jesus considerasse que era lícito pagar o tributo a César, os fariseus poderiam desacreditá-lo diante do povo que rejeitava a dominação romana e julgava que só Deus deveria receber os seus tributos. Se respondesse que não era lícito, os herodianos o denunciariam diante da própria Roma. O que faz Jesus? Ele pede uma moeda que traz a inscrição de César e diz tacitamente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isto, ensina que é lícito e necessário o pagamento dos tributos aos que exercem a autoridade e, ao mesmo tempo, que se reconheça só em Deus, o supremo legislador do universo e o destinatário do nosso culto, do nosso louvor, da nossa fé. O soberano terreno tem, portanto, poderes temporais que lhe foram conferidos por Deus e deverá exercê-los com prudência e a justiça que vem de Deus e retornam a Deus. Seus súditos lhe devem obediência, respeito e colaboração. O Catecismo da Igreja Católica faz uso de toda essa orientação bíblica e ensina que, a respeito do quarto mandamento, devemos respeito e consideração àqueles que, para o nosso bem, receberam de Deus autoridade na sociedade. Quem foi investido de autoridade deve exercê-la como serviço, pois, palavra de Jesus, quem quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que serve. Mateus 20, 26. O exercício da autoridade é moralmente limitado por sua origem divina, tendo sempre em vista a concórdia e a paz. E os cidadãos considerarão seus superiores como representantes de Deus. Daí o que ensina o apóstolo Pedro: subordinai-vos a toda autoridade romana por amor ao Senhor. Conduzi-vos como pessoas livres, sem jamais usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. Confiramos 1ª Epístola de São Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 16. Portanto, é dever de todos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, pois o amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e da ordem da caridade. Neste sentido, a submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento dos impostos, o exercício do direito do voto e a defesa do país. Assim nos diz o apóstolo Paulo: dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, e também o amor e o respeito. Romanos 13, 7. Mas o cidadão, em vista da origem de todo o bem e da autoridade suprema que é Deus, não deve seguir as prescrições das autoridades civis quando suas exigências são contrárias às da reta consciência.
Demos a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, e ao mesmo tempo obedeçamos antes a Deus que aos homens. Podemos conferir Mateus 22, versículo 21, Atos capítulo 5, versículo 29 e o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 2234 a 2242. Santo Agostinho escreve, prestemos atenção: como César quer a sua imagem na moeda, assim Deus também quer sua imagem na nossa alma. Todo aquele que adora um ídolo ou o dinheiro faz injúria em si mesmo à imagem de Deus. Além disso, Santo Antônio de Pádua diz que a inscrição na moeda é um símbolo do nome de Cristo, que está acima de qualquer outro nome, assim na terra como no céu. Confiramos Filipenses 2:9. Paga o teu imposto, cumpre o teu dever como cidadão da terra aos senhores da terra, investidos pelo próprio Deus para servir, e que tudo te leve a submeter-te e adorar aquele que é o único Senhor do céu e da terra, a quem todos devemos todo louvor, toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amigos oblatos e oblatas. Leremos um capítulo da Santa Regra nesse domingo. Trata-se do capítulo 14, como serão celebradas as vigílias, os natalícios dos santos. Nas festas dos santos, em todas as solenidades, proceda-se do mesmo modo que indicamos para o domingo, exceto que, quanto aos salmos, antífonas e lições, sejam ditos os que pertencem à própria festa. Mantenha-se, porém, a mesma disposição acima descrita. Bom dia, irmãos e irmãs oblatas. Uma pequena mensagem sobre o capítulo 14 da regra de Nosso Pai São Bento que acabamos de ouvir. Hoje, São Bento nos fala de como serão celebradas os ofícios no Dias dos Santos. E aqui me vem à mente a frase: nada antepor ao ofício divino. Nós, como oblatos e oblatas, temos o dever de diariamente estar unidos aos monges, à igreja e aos santos pela oração, seja na Santa Missa ou seja no ofício divino. Então que em nossas casas, com as nossas famílias, ou no nosso silêncio, no nosso individual, a gente possa estar sempre unidos aos monges, à igreja e aos santos, celebrando sempre devotamente a memória dos santos que intercedem por nós no reino dos céus. Então, que a gente possa colocar em prática essa frase: nada antepor ao ofício divino. Um grande abraço do irmão André. Saudações aos meus queridos irmãos oblatos. Nós, Susana, minha filha, eu, Helena, e junto com o meu marido, que só se vê aqui na foto, que ele já faleceu, nós fizemos oblação em 1981, dia 12 de abril, do primeiro grupo, da primeira turma de oblação. E oblação, posso dizer somente que é para uma vida toda, uma vida inteira, seguir e viver, principalmente cristamente, a vida onde Deus nos coloca, nas circunstâncias que Ele nos dá, viver sempre
conforme ensinamentos cristãos, bem explicados, detalhados por São Bento. Por isso somos oblatos beneditinos, para seguir as regras dele, que já são bem explicados, como vocês também já sabem, e é para tomar muito a sério, estudar e meditar sempre de novo e novo sobre os ensinamentos deles. Agora, no coração, a gente fica oblato para a vida toda, eu morando em Botucatu, Susana morando em Portugal, e estamos felizes de podermos participar dessa maneira com vocês nesse domingo de espiritualidade. Para agradecer a Deus todas as bênçãos que Ele nos transmitiu através da oblação, só podemos encerrar com umas orações que são as mais belas e válidas para todo cristão. Não sei se você não quer algumas palavras falar também. Eu também sinto a honra de poder participar nesse encerramento. Deus me colocou e levou para Portugal, perto de Nossa Senhora de Fátima, onde também tenho muita oportunidade de colaborar com a igreja, e sinto que sou oblata também pro resto da minha vida. Então vamos rezar juntos? Tá bom. Pai Nosso e Ave Maria, que são as orações mais belas e eternas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento, rogai por nós. Amém. Rainha da Paz, rogai por nós. Oh María Santísima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, postrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que, depois de Deus, vos ame todas as coisas. Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mim. Do ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja.